Gente, vamos. Como é que foi a EBD hoje de vocês, nessa primeira aula? O tema, irmãos, é um tema assim, importante para nós esse ano, né? Até em vista da nossa palavra para esse ano, né? O nosso tema para esse ano, né? O título da revista é A Equipe de Jesus, né? Eu faço parte dessa equipe, né? E aí a gente vem na primeira lição falando dos homens, né? Homens comuns para uma tarefa extraordinária. E é interessante, irmãos, eu sei que você foi ministrado, você teve a aula, né? E você provavelmente recebeu, né? Bem da parte dos professores, né? Mas esse tema, irmãos, e essas lições que virão, elas vão completar o que a gente tem falado aqui no início do ano, né? Da nossa necessidade de nos empenharmos como servos de Deus para realizar aquelas obras que Ele deseja que a gente realize, né? Eu separei só um texto aqui dessa lição. Oi? O texto de 1 Coríntios, que Paulo fala sobre a vocação dos santos. Eu não vou me estender muito, né, porque já estamos no horário já bem avançado, mas para reforçar a nossa reflexão sobre essa necessidade de entender o nosso chamado, de entender a nossa vocação, né? Porque muitas vezes, irmãos, nós ficamos perdidos dentro da casa do Senhor, sem saber o que fazer, sem saber qual é a nossa missão, qual é o nosso ministério, qual é a nossa função dentro da igreja, porque alguns são bem óbvios, né? São bem evidentes a missão, mas a maioria das pessoas parece que tem uma dúvida, né? Do que é que eu estou fazendo aqui, né? Porque a gente tem que entender, irmãos, que nós não estamos aqui simplesmente para recebermos. É muito bom receber. A maioria das pessoas vão para a igreja para receber. A gente vê aí igrejas cheias, eles vão lá, não, eu quero receber do Senhor, tá? Mas receber para quê? Para que você vai ter um balde cheio de alguma coisa se você não pode renovar, se você não vai tirar e distribuir para colocar mais? E o cristão é isso, a gente vem aqui para receber, mas com o objetivo de dar. Jesus nos ensina para que a gente possa ensinar, tanto que ele fala, ó, vocês vão fazer discípulos ensinando todas as coisas que eu vos tenho ensinado. Essa é a nossa missão, é ensinar. Então, uma das grandes missões que a igreja tem na face da terra é isso, é anunciar, é passar aquilo que tem aprendido. E nessas lições, esse tema ele vem ser despertado em nós. E Paulo ele fala aqui da vocação de cada um. O título da Sociedade Bíblica a esses versículos é a vocação dos santos. No versículo 36, você leu isso, deve ter lido isso na sua aula, mas eu vou refazer essa leitura aqui, né, que diz assim: irmãos, considerem a vocação de vocês. Não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres de nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, escolheu as coisas fracas para envergonhar os fortes. E Deus escolheu coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Mas vocês são de Cristo, o qual se tornou para nós, da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação, redenção, para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. E uma coisa interessante que o apóstolo fala aqui é como nós devemos lidar com esse nosso chamado, com a nossa vocação, né? A nossa vocação, o nosso chamado, ele deve ter primeiramente o objetivo de glorificar aquele que nos chamou, de exaltar aquele que nos chamou, que é Deus. Ele que nos chama, Ele que nos capacita,
Ele não nos chamou capacitados para uma missão, mas Ele nos capacita para a missão. É o que Paulo está falando aqui. Ele não chamou ninguém aqui com tanta inteligência. Ah, você é extraordinário. Não. Ele te chamou porque Ele quer te capacitar para fazer o melhor para Ele, né? Para se colocar à disposição dEle e fazer o melhor, não baseado na nossa capacidade. Por que Deus não chama o capacitado, que Paulo cita aqui, né? O capacitado, aquele que se acha o máximo para fazer a obra dEle? Porque ele vai se vangloriar na sua capacidade. Muitas vezes nós agimos dessa forma, nós erramos, né, nesse sentido, quando achamos que as coisas são realizadas pela nossa capacidade, por aquilo que sabemos, e muito mais na obra de Deus. Porque na obra de Deus, irmãos, nós não somos capacitados para fazer nada. É Deus quem nos capacita. Foi Ele que se entregou por nós. É Ele que nos habilita a fazer isso. Não somos nós. Por mais seminário que a gente possa fazer, por mais estudo bíblico que a gente possa fazer, a gente nunca vai estar capacitado para fazer segundo o nosso conhecimento, o conhecimento adquirido através desses meios. Mas é sempre se colocando à disposição do Senhor, né? Sempre se colocando nele, se colocando à vontade dele, para que ele possa fazer através de nós, porque na verdade não somos nós, é Ele em nós. É Ele quem age em nós. Porque, como nós cantamos aqui, ministramos, nós somos templos do Espírito. E precisamos entender que quem tem que se manifestar não somos nós, mas é o Espírito Santo que está em nós. E aí nós glorificamos o nome do Senhor, como Paulo fala aqui, nesse final. Aquele que se gloria, glorie-se em Cristo. Né? Então, a glória não é para nós, até porque Deus fala que Ele não divide a glória dEle com ninguém. A glória dEle é dEle. Ele não divide, né? Ele não distribui. Dele é a glória, o louvor e toda a adoração. Né? Então, que a gente possa, nesse caminhar dessas lições, compreender isso, né? E nos colocar cada vez mais à disposição de Deus para que a gente possa realizar essas grandes obras. Né? E como a gente tem falado aqui, com relação a essas grandes obras, irmãos, não se confunda, não se deixe levar por vãs palavras ou filosofias vãs, né? Querendo achar que a grande obra na sua vida, que você almeja fazer, não que isso seja, possa ser desprezado, não. Cada um tem os seus objetivos na vida também, mas não coloque o seu objetivo à frente do objetivo de Deus, à frente daquilo que Deus quer fazer por você, porque o que Ele tem para fazer através da sua vida é muito maior do que qualquer outra coisa que você possa fazer para a sua própria vida. Ele quer te usar, Ele quer fazer de você uma pessoa de referência, mas para Ele. E é sobre isso aqui que Paulo está falando, a vocação, irmãos. A gente não pode negligenciar o nosso chamado. Como Paulo fala, né? Não negligencie o seu chamado, a sua unção, a unção que você recebeu. Quando que você recebeu a unção? Ah, mas eu não recebi unção de nada. Não, você recebeu a unção do Espírito Santo, quando o Espírito Santo habitou em você, quando você deu permissão para que ele habitasse nesse templo, que é o teu corpo. Aí você recebe essa unção, essa missão. Você não precisa de uma imposição de mãos, para falar assim, eu te unjo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não, você já tem a unção do Espírito na tua vida, para realizar essas obras grandiosas e para fazer, né, com que a sua vocação faça a diferença onde você estiver. Então, que a gente possa caminhar. E uma coisa que a leitura chama a atenção da gente é com relação a equipe, a trabalhar em equipe. É interessante, né? A gente sempre coloca aqui, e depois que eu fui impactado através de um filme que eu vi, eu citei isso aqui, né, há muito tempo atrás, quando eu vi esse filme, que esse filme, ele falava muito do que o mundo está passando hoje, dessa competição, mas ele queria mostrar como que o mundo funciona na realidade.
é tudo em cooperação. Ele citou um exemplo interessante, como funciona numa floresta, como funcionam as árvores. Parece que é tudo separado, né? Tudo individual. Mas na terra há uma comunicação, né? Ali nas raízes das plantas, elas se comunicam. Isso foi tirado através de experiência científica, né? Os cientistas fizeram uma experiência para comprovar essa teoria. E aí eles descobriram que quando uma planta está doente, ela comunica com as outras para as outras se protegerem, e as outras que estão ao seu redor começam a ajudar aquela para que ela possa vencer. Isso foi comprovado cientificamente. Então, é a unidade daquele conjunto que vai prevalecer. Uma só não prevalece. Eu não sei se a pastora já contou aqui, ou alguém contou, da nossa mangueira. Sabe o que aconteceu com a nossa mangueira? Não. A nossa mangueira morreu. Ah, uma tristeza. Deu um bicho nela, uma praga nela, estava bonita, irmãos, mas cheia de manga, parece que foi o ano que ela mais produziu mangas. Bonita. Produziu mangas menores, mas numa quantidade muito grande. E aí nós fomos a semana passada, retrasada, na virada do ano novo, né, a gente terminou aqui o nosso culto, e aí eu fui lá para Guapimirim, porque a Alissa, né, a gente passou aqui com o Vitor, com a Raíza, com o Daniel, e lá a Alissa passou sozinha, a gente foi para lá para a gente se reunir, almoçar e ficar junto também. Isso foi no sábado de manhã, se não me falha, foi no Natal, não foi no Ano Novo, foi no Natal. Quando nós voltamos, a mangueira estava seca, marrom, toda seca mesmo. 3 dias deu um bicho lá, uma praga, que acabou com a mangueira, ela secou. E eu fiquei pensando, ela estava sozinha ali, não tinha nada que pudesse proteger, que pudesse, né, ter essa comunicação e proteger ela, e ela acabou morrendo. Às vezes, irmãos, a gente sozinho, a gente não chega a lugar nenhum. Ela produziu muito, sozinha. Chegou uma hora que ela sucumbiu. Não conseguiu mais. E aí Paulo, nessa lição aqui, né? Não Paulo, mas nessa lição, ele dá o exemplo do time de futebol. Não é um que vence, irmãos. Pode ter ali o excelente jogador. Não posso nem citar um nome aqui, né? Porque hoje a gente está carente de jogadores bons, né? Estão carente de jogador bom. Meu Deus do céu. A seleção brasileira está um caos, né? Só tem estrela. Então, mas não adianta ter um bom jogador se a equipe também não estiver toda entrosada. Não adianta. Porque a vida, irmãos, a vida, e principalmente a vida cristã, ela é trabalhada em unidade. O crescimento é em unidade. E esse filme, eu não sei se eu cheguei a citar, na época eu citei o nome do filme aqui, mas é um filme, irmãos, que vale a pena você assistir. Você vai ver, o escritor, ele faz todo o filme, ele faz, né, pegando exemplos, né, de situações onde pessoas estavam sozinhas e onde havia um conjunto de pessoas trabalhando em prol de alguma coisa. Quais eram os resultados? E a gente vê que a unidade ela tem muito mais força. E se a gente buscar na Bíblia, a gente é cheio de exemplos falando isso. E Jesus fala dessa unidade, né, tantas vezes para nós. E Paulo repete essa unidade, a importância dessa unidade. Paulo repete e fala da harmonia do corpo, com vários membros, cada uma com uma função, mas para chegar num propósito único. É a mesma coisa do time de futebol. Então ele dá aqui um time de futebol, né, como exemplo, e ele fala sobre a diferença entre os componentes. Nem todo mundo é igual. Como Paulo fala, uns vieram para pregar, outros para evangelizar, outros para curar, e assim vai.
é a distribuição dos dons do Espírito no meio da igreja que vai fazer a obra. E a gente respeitar isso tudo é que é importante. Respeitar essa diversidade de dons e respeitar a diversidade de capacitados e de vocacionados para realizar junto essa grande obra e chegarmos, né, naquele dia tão esperado que eu acho que nós esperamos, não é verdade? Ou você não espera mais? A vinda do Senhor, o dia em que Ele vai resgatar a sua igreja, o dia que Ele vai buscar, voltará, né, porque Ele voltará. É uma palavra que vai se cumprir, uma profecia que vai se cumprir. E a gente não pode ficar alheio a isso, porque Ele voltará para buscar a sua igreja. Né? Então, só vamos chegar, irmãos, esse time só vai vencer se estiver unido, se estiver trabalhando em unidade. Ele dá o exemplo aqui, né, na capa dessa revista, né, sobre esse barquinho aqui. Tu já imaginou se tivesse somente um desses atletas aqui remando ao contrário? Né? Quando eles se juntam para remar, né? Aí um senta, não, eu vou remar para o outro lado. Um só. Não precisava nem ser 2 ou 3. Já ia ser um prejuízo grande para essa equipe aqui. Isso diz respeito à visão. Temos que ter a mesma visão, o mesmo objetivo. Estamos no mesmo caminho, no mesmo barco e precisamos avançar. Essa é a nossa missão. Avançar e fazer as grandes obras que o Senhor nos chamou para fazer. Amém? Então, irmãos, que a gente possa refletir sobre isso, que você não fique apenas na lição dada aqui na sala de aula, mas que você releia, que você estude, que você realmente se alimente disso aqui. Porque também não adianta a gente pegar aqui só na sala de aula. Poxa, legal, foi bênção, gostei. Pô, o professor, cara, nota 10. Ó, professor foi, ó, show. Tá, mas o que isso vai fazer em nós? Qual é a diferença que isso vai fazer em nós? Né? Tem que fazer diferença, irmãos. Tem que fazer diferença. E para fazer diferença eu preciso ler, reler, se alimentar, buscar, né? E tem dúvida, pergunta. Não entendi, pergunta. Porque é isso que vai promover o crescimento em nós. É essa harmonia de unidade, um preocupado com o outro. Fala, irmão, me ensina porque eu quero chegar contigo. Eu não quero ficar para trás, eu quero estar andando junto. Né? Então, que a nossa missão seja essa, né? E que a gente possa ser realmente esse vocacionado, ter essa força dentro de nós, para entendermos que somos chamados, vocacionados para fazer a obra do Senhor. Amém? Que o Senhor nos abençoe. À noite nós estaremos aqui às 18h30, tá bom? Para adorar o Senhor mais uma vez. Amém? Vamos embora então? Que o Senhor nos abençoe. Vamos ficar de pé. Vamos agradecer ao Senhor. Agradeça a Deus por você estar aqui esta manhã. Agradeça a Ele, peça a Ele que você tenha forças para voltar à noite, para o nosso culto de louvor e adoração. A casa do Senhor é um lugar bom, é um lugar agradável da gente estar. É um lugar que deveria ser desejado, como o salmista diz, né? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Que coisa maravilhosa, coisa maravilhosa. Não pode ser nada com peso, constrangimento, tem que ser uma coisa assim, liberal mesmo, coisa boa. Eu gosto de estar na casa do Senhor, eu gosto de estar no meio dos meus irmãos, eu gosto de estar aqui cantando, louvando, eu gosto de estar aqui, porque é bom, me dá prazer, me dá alegria. Senhor, obrigado, Senhor, por mais esta manhã na Tua casa, pela escola bíblica, pelo ensinamento que tivemos, por cada professor, Senhor, que colocou, Senhor, de forma
grandiosa, Senhor, os ensinamentos, e por cada aluno, Senhor, que recebeu, entendeu qual é a sua missão, qual é o seu chamado, qual é a sua vocação. Pai, em nome de Jesus, Senhor, continue nos abençoando e derramando sobre nós, Pai, todo esse conhecimento, Deus, derramando sobre nós, Pai, toda esse desejo, Senhor, essa sede de buscar cada vez mais o conhecimento através da Tua Palavra, que o Teu Espírito possa nos direcionar, nos capacitar a cada dia, ó Deus. Nós Te louvamos, Pai. Leva-nos em segurança agora aos nossos lares, conceda-nos, Senhor, um resto de manhã abençoado, Deus, e à noite a gente possa retornar para a Tua casa, para juntos, Pai, em unidade, numa só voz, como um coral, cantando, Senhor, louvores ao Teu nome. Deus, em nome de Jesus, Pai, prepara desde já o culto da noite, aqueles que estarão aqui, que haja milagres, que haja cura, salvação, libertação, Senhor, na Tua casa. No nome de Jesus, Pai. Essa é a nossa oração. Obrigado, Senhor. Amém, Senhor. Amém. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações eternas do Espírito Santo estejam sobre as nossas vidas, não só agora, mas para todos sempre. Que a igreja abençoada do Senhor diga amém, amém. Que Deus te abençoe rica e abundantemente.